Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os aeroportos têm sido considerados um dos graves problemas de infraestrutura no Brasil. Desde 2013, a solução encontrada foi repassar a operação de parte deles para a iniciativa privada. 6 aeroportos já são operados por concessões e agora mais 4 leilões estão previstos. Esse caminho está funcionando? O que precisa ser mudado? O Câmara Debate vai discutir o assunto com os deputados Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Eu sou Cláudia Lemos e o Câmara Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Pompeu de Matos, estão funcionando as concessões de aeroportos no Brasil? Olha, primeiro te cumprimentar, Cláudia, a ti e meu colega deputado Baldi. Eu vou dizer para ti, busco um pouco da minha experiência. E eu sou um dos que talvez mais entenda de aeroporto, pelo menos entendo mais que o Baldi. Porque ele é pertinho aqui, então ele vem mais de carro para Goiás, para Brasília, e eu venho do sul, né, do Brasil, então eu vivo no aeroporto. Então quem vive, eu sou um pouco o cliente, mais do que deputado, sou aquele que usa efetivamente o setor. É claro que a gente viu mudanças, não tem como negar. Eu cheguei aqui na Câmara dos Deputados em 98, 99, então lembro que nós vínhamos para cá de avião de pinga-pinga, né? Descia ali em Florianópolis, descia às vezes lá em Curitiba, São Paulo, Rio, quando não por Belo Horizonte, para poder chegar em Brasília, não sequer tinha voo direto. Depois disso houveram evoluções, até porque o número de passageiros aumentou, a questão econômica do país melhorou, tem uma série de questões. E naturalmente os aeroportos evoluíram, mas o suficiente para dizer que nós estamos contentes diante das concessões, eu diria assim, não, porque a expectativa era maior. Está melhor que estava? Estava. Mas aquilo que a gente esperava que fosse, não é ainda. Falta muito. Se tu pegares São Paulo, tem problema. Se tu fores olhar lá no Galeão, tem problema. Em vários dos estados tem problema. Nada que inviabilize, nada que a gente possa dizer assim, olha, foi errado, as concessões não deveriam ser feitas. Não, muito pelo contrário. Eu acho que as concessões eram necessárias, avançou-se, mas tem que se avançar muito mais, tem que cobrar muito mais, até porque tem duas coisas que eu considero assim essencial. Primeiro, nas concessões, o poder concedente, que é o Estado, que é o governo brasileiro, ele dá a concessão e ainda financia o concedente. Quer dizer, financia aquele que recebe a concessão. E ele retribui fazendo os pagamentos. Quando não sai o financiamento, ele não paga o governo. Quer dizer, o governo usa o próprio dinheiro do governo para pagar o governo. Então é uma coisa assim que a gente tem que examinar isso com mais profundidade. A outra questão, foram privatizados, concedidos 6 aeroportos, agora são mais 4. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Florianópolis, depois Fortaleza e Salvador, na Bahia. Então esses 4. E eu digo para ti, e aqueles menores? Vamos entregar o filé mignon e o poder público fica com a carne de pescoço, com a carne de garrão? Como é que vão atender esses menores, os regionais, quer dizer, os interregionais? O Brasil é um país gigante. A Europa, o Brasil é maior que a Europa, em termos de logística. E aí a aviação regional ela é fundamental, ela é da essência para o país. E nós temos que ter isso como visão, no horizonte. Se nós entregarmos só o filé mignon, as concessões só dos aeroportos grandes e bons, rentáveis, e ficarmos com a carne de pescoço, com os aeroportos ruins, que não têm rentabilidade, que não têm estrutura e que não tem dinheiro para fazer essa estrutura, nós vamos acabar fazendo um mau negócio para o país. Então, esse é o desafio que nós temos de fazer o equilíbrio nessas concessões. Deputado Alexandre Baldi, o senhor concorda com o deputado Pompeu que as concessões, então, são necessárias, mas precisam ser aperfeiçoadas? Sim, também gostaria de cumprimentar a todos que estão conosco, nos assistindo pela TV Câmara.
e dizer que as concessões dos aeroportos foram benéficas para o Brasil, pelo fato de que o Estado, enquanto infraero, não conseguiu gerenciar os aeroportos a nível de que os passageiros tinham o seu conforto e o seu transporte assegurado. Mas também faltou, né, o governo federal não executou os investimentos complementares, na minha visão, que são os investimentos na infraestrutura de aeronavegação. Quer dizer, os controladores, os outros elementos que são essenciais para que o setor aéreo possa provocar uma melhoria significativa, porque os aeroportos são sim importantes e eu creio que foram, né, fundamentais essas concessões para que os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, como exemplo, e aqui em Brasília, pudessem receber o volume de passageiros, seja na Copa do Mundo, seja posteriormente, hoje como as Olimpíadas, para que a gente conseguisse enxergar o setor aéreo como um dos setores que mais transporte em volume de pessoas. E o transporte de cargas. O Brasil, como disse meu colega Pompeu, que eu cumprimento também, é um país continental e é um país que utiliza, em sua grande maioria, o transporte de cargas rodoviárias, mas que com essa facilitação ou o crescimento do modo logístico, do modal logístico aéreo, ele poderia reduzir o custeio para aqueles que se beneficiassem desse modelo. E que assim, em termos de infraestrutura, no modelo regional, ele também poderia cair. Porque é muito importante, o Brasil é um país com mais de 5.000 municípios e ele é concentrado na sua aviação em poucas regiões, em poucas cidades e o restante dos brasileiros. Então nós temos que pensar assim na aviação, que eu creio que o governo federal nunca pensou. O governo não pensa hoje um planejamento e não pensou no passado para que a aviação ela pudesse realmente ser um modelo de transporte, né, do brasileiro de um modo geral. Isso não é mais como na década de 80 e 90, que é das elites ou somente de uma faixa de possíveis consumidores. Mas não, hoje nós percebemos que muitos dos consumidores, muitos dos cidadãos deixam de utilizar o ônibus, o modelo rodoviário, para utilizar do transporte aéreo, porque o custo foi reduzido e essa infraestrutura aeroportuária é essencial para que possa se acolher esses passageiros, dar a eles o conforto necessário e principalmente o aumento no volume de passageiros, mas também contribuir para que o volume de cargas possa crescer, reduzindo o custo geral para que assim a gente consiga ter mais investimentos, mais operações e, fundamentalmente, mais passageiros. Deputado Pompeu, um dos pontos que o senhor levantou foi a questão do financiamento e do pagamento por essas outorgas. Agora, em julho deste ano, o governo atendeu um pedido das concessionárias dos aeroportos, né, que já foram privatizados, para adiar o pagamento do valor das outorgas desse ano, um valor próximo de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O pagamento foi adiado de julho para dezembro. O senhor acha que foi uma decisão acertada, né, tendo em vista o comentário que o senhor fez sobre os financiamentos? Aliás, um dos argumentos das operadoras é que os financiamentos do BNDES não teriam sido liberados e elas tiveram assim que arcar com investimentos quando elas esperavam o financiamento do BNDES. Como é que o senhor vê essa questão do adiamento? Olha, eu vejo com uma dupla preocupação, que na medida que a concessão, e o Baldi, nisso nós concordamos, eu acho que a concessão ela é necessária. Eu não vejo a razão de ser do porquê do governo ficar explorando o aeroporto. Não acho que isso é da natureza. O governo tem que cuidar da educação, da saúde, tem que cuidar da segurança, e que, aliás, não faz bem. Então, tem que fazer bem o que é da sua natureza e as outras questões no que diz respeito à logística, o modal logístico, o governo tem que conceder. Então, para deixar bem claro que não há aí nenhum óbice, nós compreendemos isso. A questão é o jeito de fazer a mesma coisa. Nesse contexto, o governo, na medida que ele concede, ele ao mesmo tempo ele financia. Ou seja, é muito fácil. Aí tu me dá para mim o negócio para mim explorar e me dá o dinheiro para que eu explore. Aí eu também quero. Tem mais gente querendo. Então, e quando eu não tiver dinheiro para te devolver, aí tu prorroga essa dívida. Então, está tudo atrasado nessa questão, está tudo atrasado. O governo fez a concessão, o governo fez o financiamento e os que receberam as concessões não fizeram as obras, se atrasaram, essa é a verdade. A questão é econômica, o país tem problema, a economia a gente sabe como é que está, mas a verdade é que as obras atrasaram. Quer dizer, tinha outra maneira de o governo, digamos assim, resolver essa questão que não prorrogar? Não, na minha visão não tinha. O governo tinha que prorrogar. Agora, fica a advertência, porque nós vamos chegar em dezembro e vamos ter que prorrogar de novo, porque não vão ter dinheiro.
não vão ter dinheiro e eu tenho a clara compreensão de que eles ficam esperando tão somente pelo dinheiro do financiamento, porque quem busca uma concessão, ele tem que ter o suporte técnico, econômico, financeiro para dar o aporte de recurso, porque só simplesmente com base no financiamento que o próprio BNDES faz, aí os que estão explorando o setor estão fazendo continência com o chapéu dos outros. Eles estão usando o dinheiro do BNDES, usando o dinheiro do governo para tocar o seu próprio negócio. Ou seja, tem que ter investimento deles também. E com agilidade, com rapidez. Diz que a justiça tarda, mas não falha. Eu digo que às vezes a justiça tarda tanto que chega depois. A questão do aeroporto. As obras tardam, mas vão vir. Mas às vezes chega tão tarde que os passageiros perderam o voo. Perderam o avião. Então, essa é a preocupação que fica e que isso não pode acontecer nas novas concessões. Tem que servir de exemplo os maus exemplos para que se corrijam e possamos ter novas concessões com mais segurança, com mais transparência, com mais investimento por parte daqueles que vão receber a concessão. O governo não pode ser tão somente a Mãe Joana, ou a casa da Mãe Joana. O governo tem que também exigir da parte dos outros a corresponsabilidade com mais firmeza. O cidadão não pode esperar pelo avião e não pode esperar pelas mudanças até não sei quando. Prorroga de julho para dezembro, de dezembro para março, de março para outubro. E essa é a preocupação que fica. E se esse exemplo é um exemplo que não é dignificante, nós queremos que isso não aconteça nas concessões de Porto Alegre, de Santa Catarina, lá da Bahia e lá de Fortaleza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para ouvir a opinião do deputado Alexandre Baldi sobre essa questão do adiamento do pagamento das outorgas. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo as concessões de aeroportos. Nossos convidados são os deputados Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Deputado Alexandre Baldi, os pagamentos previstos para julho foram adiados para dezembro. O senhor concorda com essa medida? Um ponto a lembrar nesse caso é que a Infraero, que é uma empresa estatal, é sócia com 49% desses empreendimentos de concessão. Então, ela também foi beneficiada com esses adiamentos. Veja bem, Cláudia, no fato de que adiar os pagamentos não é justo para com o dinheiro público, mas há de se convir de que o governo federal, o anterior, ele utilizou dessas propostas de concessões e privatizações como uma proposta de governo e através dos recursos públicos. Utilizou do BNDES para que estes projetos fossem viabilizados. As dificuldades das concessões, aonde se estipulava a taxa de retorno, o prazo de retorno, o quanto este concessionário que administraria o objeto da concessão iria ganhar, qual prazo ele iria ganhar, tornou-se tão difícil que poucos interessados internacionais tiveram o apetite necessário para vir ao Brasil e para participar dessas concessões. Então, as empresas que venceram estes leilões, obviamente passaram por uma dificuldade enorme, porque várias delas são objeto de investigação de operações criminais, outras com seus ratings também reduzidos tiveram dificuldade em acesso ao crédito. A crise econômica impacta diretamente no consumo do transporte aéreo, reduzindo a utilização do modal e faz com que o setor sofra e, obviamente, os aeroportos arrecadadores das taxas também sofram. Todos esses elementos, com a falta de investimento na infraestrutura aérea que fez e que faz, aliás, que não faz o governo e que nunca fez, permite com que esse setor ainda sofra e continuará sofrendo. Então, há necessidade de se adiar o pagamento ao BNDES de recurso público para se viabilizar, porque voltar ao anterior é impossível. Nós, vejamos o Pompeu, os aeroportos que são administrados pela Infraero, já se faliu o modelo, ela não consegue se administrar. Na minha cidade, Goiânia, foram mais de 10 anos para se inaugurar um novo terminal, Pompeu. É impossível, Cláudio, é impossível, não se dá conta de gerir. Então, essas concessões, elas têm que ter, obviamente, uma boa fiscalização, prazos exíguos de execução e principalmente a cobrança para que os termos que estipulam o contrato, eles possam ser, obviamente, executados, tanto no lado concessionário, tanto no lado do governo. Porque o governo, por exemplo, em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, ele poderia operar 80 slots por hora. Aliás, slot só existe no Brasil, em país do nosso nível. 80 pousos e decolagens por hora, como opera um aeroporto JFK em Nova York.
mas opera 50, 60, porque impedem a falta de investimento na infraestrutura aérea, principalmente, né, dos controladores, enfim, e que é também complementar e necessário para que os aeroportos possam ter mais volume, mais passageiros e principalmente condição de arrecadar para poder pagar, para poder investir e para poder encerrar esses compromissos, né, firmados nos contratos e principalmente continuarem as obras necessárias para darem uma boa qualidade e bom conforto aos usuários ou ao transporte de cargas. Se nós pegar os aeroportos, eu ando em todos eles. São Paulo, Confins, Viracopos, todos eles são canteiro de obra. O que funciona, o que andou mesmo foi aqui em Brasília. Os outros estão tudo andando, ou seja, engatinhando. Não funcionou. Então, se o governo não cobrar, se nós não cobrarmos, se a gente não ficar apertando, eles não vão fazer a obra. E as mudanças que estão sendo feitas para o edital das próximas concessões, inclusive a retirada da Infraero da sociedade dos empreendimentos, o senhor acha que isso é positivo ou negativo? Eu acho que é positivo. Tem duas coisas que são positivas no novo edital sob orientação do Tribunal de Contas da União. O primeiro deles é retirar a Infraero. Eu acho sim que na medida que a Infraero é praticamente dona da metade, ela fica engessada, ainda fica engessada. Em que pese que as pessoas vão dizer assim, mas os funcionários da Infraero, eu sinto que tem que haver um equilíbrio aí, tem que ter uma destinação, porque esses funcionários da Infraero são pessoas capacitadas, pessoas preparadas e que o mercado pode absorver, até porque o negócio vai continuar. Então, tem um aspecto positivo aí, mas a segunda coisa que me parece relevante é a questão econômica. Porque nos primeiros leilões exigia uma capacidade técnica de operação de um volume tão alto que só grandes empresas multinacionais, praticamente, ou grandes pools de empresas, consórcios, poderiam acessar ao edital, enfim, podiam ser credenciados. Foi o que aconteceu nos primeiros leilões. Agora não. Agora se democratiza mais, em função da decisão do encaminhamento do Tribunal de Contas. Ou seja, a exigência técnica é menor, nós vamos ter empresas com capilaridade, vamos ter empresas nacionais para poder investir. Então, nós temos um outro patamar. Agora, se não ficarmos fiscalizando e cobrando, simplesmente adiando, olha para pagar em dezembro e deixa de pagar em dezembro, vai para pagar maio, e de maio para outubro, e de outubro para janeiro, nós vamos ficando empurrando para as calenas gregas e aí não vão sair as obras dos aeroportos, como está emperrado Viracopos, como está devagar São Paulo, tanto Guarulhos quanto aqui Congonhas e também, principalmente, Minas Gerais, que é... Confins. Né? Eu não quero que aconteça isso em Porto Alegre, né? O meu Rio Grande do Sul lá, porque lá é mais difícil. Lá, além da questão da infraestrutura, nós temos a questão técnica de radares, porque lá no inverno, para levantar avião e para descer avião, tem que ter uma condição diferenciada, né? Então, tem aqueles equipamentos modernos que nos está faltando lá no Rio Grande do Sul. E aí não é concessão, aí é a Infraero, aí é o governo, é o poder concedente que tem que resolver. Então, esta preocupação de que não... Aeronáutica, ANAC, são complementares, né, Pompeu? Estão todas juntas, todas no mesmo pacote. Agora, se você concede para melhorar e aquele que recebeu a concessão não melhora, bom, aí é o fim da picada. Então, nós temos que exigir. Nós cobramos da ANAC, cobramos da Infraero, cobramos da Aeronáutica. Sabemos que é difícil. Agora, tu concede uma parte por conta da dificuldade que tu tem e tu continua com a mesma dificuldade, foi errada a concessão. Foi errado no jeito, porque eu acho que a concessão tem que ter, ela é necessária, mas ela tem que ser assim muito justa. Muito justa, porque senão o cidadão acaba pagando a conta, porque olha, hoje nossos aeroportos estão longe de ser de primeiro mundo, mas o custo, o que nós pagamos é custo de primeiro mundo. Eu vejo, Cláudia, como o modelo no meu estado, a exemplo, na capital Goiânia, a rodoviária, ela foi concedida há muitos anos e é modelo. E é um centro de lazer, de entretenimento para os cidadãos que utilizam do transporte rodoviário e daqueles que, obviamente, vão ter lazer e entretenimento. Então, os aeroportos hoje, eles precisam estar na mão de quem gere bem. E a Infraero saindo tem ponto positivo e negativo. Porque como hoje o governo não tem receita por parte da Infraero,
pelas dificuldades que nós já colocamos, agora adiando o pagamento, porque a Infraero não tem orçamento. Se o governo tem as dificuldades financeiras, orçamentárias que já temos hoje para vários ministérios, seja saúde, educação, segurança pública, que não faz absolutamente nada, quer dizer, e hoje a Infraero dá conta de pagar? Então, quer dizer, nós vamos injetar dinheiro na Infraero para voltar para o BNDES? É como se tirar de um bolso e colocar de outro. Então, nesse modelo atual, nós temos essa parceria na sociedade com o concessionário, a Infraero, ele pode prejudicar neste ponto. Agora, neste modelo, onde quando obtiver êxito, quando nós tivermos um volume de passageiros, Pompeu, que dê condições de ter receita suficiente para a melhoria, né, do ambiente, do que está em solo, do avião em solo, obviamente que vai ser, nós temos que bolar um jeito que a gente não prejudique por conta da aviação regional, porque nós teremos nas capitais aeroportos com infraestrutura, com conforto, com todas as condições de atender os passageiros, em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, Deus queira aqui em Goiânia, tão em breve, né, tão demorado aeroporto, mas que nos interiores nós não conseguimos. E o Brasil precisa desenvolver. O governo nunca olhou para a aviação brasileira. O governo nunca olhou para a aviação civil. Nós precisamos desenvolver, tanto quando está em solo discutindo hoje aqui os aeroportos, as concessões que elas são vitais para a qualidade e conforto dos passageiros e principalmente do transporte de cargas, quanto quando está em voo, no aéreo, na logística e na infraestrutura, né, de toda a necessidade do aéreo. Então nós precisamos desenrolar isso e pensando que também no recurso oriundo dos aeroportos concedidos, que eles beneficiem o voo regional, que eles criem formas da aviação regional. Essa era a proposta inicial das concessões, exatamente, né? mas que eles Onde façam... que foi a falha? Aliás, onde que não, a falha é que não entrou dinheiro ainda. Não entrou, o governo não viu o acordo do dinheiro ainda. Vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós temos lá o aeroporto de Passo Fundo, Erechim, Santo Ângelo, Uruguaiana, Pelotas, principalmente Caxias. Então, esses 5, 6 aeroportos são aeroportos assim, estratégicos para a economia gaúcha, para a nossa necessidade local, para a rapidez, não só o transporte de passageiro, como inclusive a logística da carga. Quer dizer, hoje conseguimos recuperar Caxias, um pouco Passo Fundo, estamos ali em Santo Ângelo, né, não está definido ainda a questão do terminal, a pista foi melhorada e temos dificuldades. Em Pelotas temos um bom aeroporto, mas tem muita dificuldade ainda, Uruguaiana também. Então, carecem de investimentos para que a gente possa ter qualidade, de tal sorte que se nós tivermos a privatização que funcione, e ela não está funcionando ainda, mas que funcione, nós vamos ter primeiro mundo, se tivermos, né, nas capitais, algumas capitais, dizer, aviões num lugar e carroça no outros. Né? E aí não dá para aceitar. Essa é a minha preocupação que fica. Estamos chegando perto do final do programa, então, para encerrar, o senhor tem uma expectativa positiva com as mudanças nesse edital, né, pelo que o senhor disse? Eu tenho expectativa positiva, embora que no caso da Infraero, eu acho assim que a Infraero ficar com a metade do negócio é bastante. Agora, ficar sem nada do negócio me parece sim, um pouco preocupante. E o senhor, deputado Alexandre, para Olha, encerrar, qual a sua expectativa com esse novo edital que está em Eu creio que ele seja positivo, seja competitivo, né, que dê condições de empresas poderem participar na economia de livre mercado, mas que a gente priorize a questão de esses aeroportos concedidos darem formato à aviação regional, aos aeroportos, descentralizando a aviação, para que a gente dê mais oportunidade, né, para o Brasil crescer e expandir as suas, né, demandas no transporte pelo modal aéreo. Obrigada, deputado Alexandre Baldi. Obrigada, deputado Pompeu de Matos. Eu conversei com os deputados sobre as concessões de aeroportos. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Essa e outras edições do Câmara Debate estão na internet, na nossa página. O endereço é câmara.leg.br. E a gente também está no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Cláudia Lemos e até mais.